Vamos iniciar com uma oração. Holy God, as we come together Deus Santo, ao nos reunirmos aqui, to the last presentation of this series, a última apresentação dessa série, you have helped to show me, tu ajudaste a mostrar-me, and I hope that others have also seen, e eu espero que os outros também tenham visto, that there is so much that we don't understand que há muito que nós não compreendemos about how societies are supposed to function de como as sociedades deveriam funcionar and how governments are supposed to rule. e como os governos deveriam governar. May this realization Que essa realização be a wake-up call seja um chamado para nós, for each of us individually and collectively tanto individualmente como coletivamente, to realize the seriousness and the enormity of the work that we have before us. para nos darmos conta da importância e seriedade do trabalho que temos diante de nós. We dream about leaving this world and joining another, Sonhamos com sair desse mundo e nos juntarmos a outro mundo, yet it's apparent, it's obvious e ainda assim é aparente, é óbvio, that we're not yet ready to leave this world que não estamos prontos para deixar esse mundo and to join you in the world to come. e nos juntarmos contigo no mundo vindouro. We know that we need to be taught, Sabemos que precisamos ser ensinados and we know that is a partnership between ourselves and you. e sabemos que temos um compromisso entre nós e ti. We ask that you continue to guide and bless us Que possas continuar a guiar-nos e abençoar-nos in our journey of learning. nessa jornada de aprendizado. In Jesus' name, Amen. Em nome de Jesus. Amém. Over most of this series with IPR, Na maioria dessas séries do IPR, we have been discussing the relationship nós temos falado do relacionamento between the liberal international order, da Ordem Liberal Internacional, capitalism, capitalismo and neoliberalism. e o neoliberalismo. We have learned Também aprendemos that these three ideas que essas três ideias, models or concepts, depending on how you want to understand them, modelos ou conceitos, seja como for que vocês queiram entender, in the world in which we live, no mundo em que nós vivemos, have all come together todos se juntaram to work in concert with one another. para trabalharem em conjunto. We know that there has been abuse of the system. Sabemos que houve um abuso no sistema
And what we need to be careful of E o que nós precisamos ter cuidado when we take any of these thoughts or ideas quando nós pensamos nesses pensamentos ou ideias, when we see the negative side of those of any of these ideas, quando vemos o lado negativo de qualquer uma dessas ideias, that we don't throw everything away. que a gente não jogue tudo no lixo. I'm sure we all realize by now Eu tenho certeza que a gente se dá conta that the work that has been assigned to us que o trabalho que nos foi dado by God por Deus is very different to what we had envisaged even just a short time ago. é muito diferente daquilo que a gente imaginava até bem pouco tempo. There are still elements of this task that we have not spoken about, Ainda existem elementos dessa tarefa que a gente ainda não falou, but we do know mas nós sabemos that when we look at the sixth and seventh kingdom, que quando olhamos para o sexto e sétimo reino, because we need to look at both, porque precisamos olhar para os dois, we need to understand the failure of one and the success of the other, precisamos entender a falha de um e o sucesso do outro, so that we can learn the lessons of humanity para que a gente possa aprender as lições da humanidade and not repeat the mistakes e não repetir os erros in the kingdom to come. no reino vindouro. I say to come, I assume that we all know it's already here. Eu digo vindouro, mas eu assumo que a gente já saiba que já está diante de nós. The model of heaven that we used to have, O modelo do céu que nós tínhamos, I hope by now has been shattered. e eu espero que agora tenha sido encerrado. I don't say that in a negative way. Eu não digo isso de forma negativa, I say in a very positive fashion. mas digo de uma forma bem positiva. I'm not discussing what heaven will look like and how we will or where we will live. Eu não estou discutindo de como será o céu ou onde nós viveremos. What I'm referring to E o que eu estou referindo is the way society and the government will be set up in that place. Então, estou falando de como a sociedade em si vai ser colocada naquele lugar. What I think we have come to realize, Eu acho que a gente já se deu conta, I think more than others, we as Adventists understood even some of these thoughts in the past, eu acho que nós, e até como adventistas, nós entendemos alguns pensamentos do passado. this idea of us co-ruling with God, Essa ideia da gente co-governar com Deus, sitting on thrones with them, sentarmos-nos no trono com Deus, was correct, era correto, but it was a very childish view of the future. só que era uma visão muito infantil do futuro. It was very naive. Foi, uma ideia boba. And I believe that's understandable.
Uma ideia ingênua, perdão. E eu acho que isso é aceitável. What we're beginning to understand O que nós começamos a entender is that the construction of the future society and the government, é que a construção da sociedade futura e esse governo, the world in which we desire to live, o mundo no qual a gente deseja viver, isn't going to be given to us, não vai ser dado a nós. not in the way we had imagined. Não pelo menos da forma que a gente imaginou. We have to construct that world for ourselves. Nós temos que construir esse mundo para nós mesmos. And that is a scary prospect. E essa é uma perspectiva assustadora. But I don't believe it's a dangerous venture. Mas eu não acho que seja perigoso. If we apply the rules that we already understand, Se nós aplicarmos as regras que nós já compreendemos, we have the opportunity of creating a world to live in nós temos a oportunidade de criar um mundo para nós vivermos that will afford us life, liberty, and the pursuit of happiness. Temos a oportunidade de ter a vida, a liberdade e perseguir a felicidade. It's my understanding É o meu entendimento that the liberal order que a ordem liberal was created by humans, by people, foi criado por humanos, por pessoas, in order to, in order for them to have a life para que possam ter uma vida that had value and meaning. que tenha valor ou algum significado. We understand about life, liberty, and happiness. A gente entende sobre vida, liberdade e felicidade. Even if we're not familiar with the American version of that or the American model, Ainda que a gente não entenda o modelo americano disso, I believe that these three elements have stood the test of time. eu acredito que esses três elementos conseguiram aguentar o teste do tempo. And there is nothing more to add. E não há mais a acrescentar. It encompasses everything that human beings want, desire. E fala daquilo que o ser humano quer e deseja. In our discussion yesterday, Na nossa discussão ontem, we spoke about the citizenry, the population. ontem nós falamos da civilização, da população. So in a typical country, it would be several million people. In many countries, tens of millions. Então, há milhares e milhares de pessoas. And there's an interplay with this group E existe uma and the interjogada com esse government. grupo e com o governo. As the Americans put it, Como os americanos colocam, of the people, das pessoas, for the people, para as pessoas, by the people. pelas pessoas.
And we have discussed this many times in the past, so I won't dwell on that. Então, nós já falamos disso várias vezes no passado, eu não vou falar novamente. I hope I can say we. Eu espero que eu possa dizer nós. If not everybody agrees with that, I'll say me. Se ninguém concorda, eu direi eu. What I decided to call what's on the board now, the population, government of, for, and by, Aquilo que eu coloquei no quadro, eu decidi chamar de população, governo, do, para e pelo povo, pessoas. is to borrow another phrase from the United States, É emprestar uma outra frase dos Estados Unidos, which is we the people. que é nós, as pessoas. I think this is a really beautiful statement or phrase Eu acho que essa é uma frase realmente bonita, because it gives this idea porque dá essa ideia of a shared responsibility de uma responsabilidade compartilhada between the population or the entre a citizens população ou os civis and their proxies. e o seu próximo. I use the word proxies E eu usei essa palavra because that's what the government is. proxy porque é isso que representa o The governo. government is the group of people O governo é o grupo de pessoas Fighting on the people's who behalf. are a substitute que são um substituto for the population, para a população depending on how you count. e dependendo de como a gente conta, In the United States, the population is around 330 million, nos Estados Unidos a população é cerca de 330 milhões and the government is, I'm going to say, 1/10 of a million. e eu vou dizer que o governo é um décimo desse milhão. It's a very small number. É um número bem pequeno. So, what we, the people, decided Então, o que nós, as pessoas, decidimos was because we're all too busy foi, como nós estamos todos muito ocupados doing the things that either we want to do or that we have to do, fazendo as coisas que a gente quer fazer ou que a gente tem que fazer, that we cannot create a system, que a gente não pode criar um sistema, we'll call it an order, vamos chamar de ordem, because we don't have time. porque a gente não tem tempo. So we will create a government, Então, nós vamos criar um governo, a proxy, a substitute, essa proxy, essa representação por to do procuração, that work for us. para que possa fazer esse trabalho por nós. I know we live in an imperfect world, Eu sei que a gente vive num mundo imperfeito and we can discuss what makes it imperfect. e a gente até poderia falar do que o torna imperfeito. Maybe we'll just bullet point a few things. Talvez a gente possa colocar aqui ou pontuar aqui algumas coisas. What makes our world imperfect? O que faz o nosso mundo imperfeito? Does anybody want to offer a suggestion or two? Alguém que queira dar uma ou duas Uh, sugestões? do one each. So someone said inequality. Alguém diz desigualdade.
I want to suggest that inequality isn't a problem. Eu quero sugerir que a desigualdade não é o problema. It's very easy to create laws, É muito fácil criar leis, ro robust laws, leis robustas, that deal with the subject of inequality. que lidam com esse assunto de desigualdade. So I want to look at uh, some other aspects. Então eu quero olhar para outros aspectos. So someone has said Alguém selfishness. mencionou egoísmo. So selfishness is one of the reasons it doesn't work. Egoísmo é uma das razões pelo qual esse mundo não funciona. Christine, I hope selfishness was a good enough approximation of what you said. Cristine, eu espero que o resumo que eu fiz de egoísmo seja aquilo que você I'm quis going to dizer. say that favoritism um, is similar to selfishness. Eu vou dizer que favoritismo seria quase igual a egoísmo. I'm going to put greed with this one. Vou colocar aqui esse ganância. Okay, so I'll give another one then. Vou dar um outro, Corruption. corrupção. And I'll give a third one. E vou dar um terceiro, This is the one that Fel mentioned yesterday. que foi o que o Fel mencionou ontem. Um, I'm going to have to do this as a phrase because if I just do the word, it's a positive word. Eu vou colocar como frase, porque se for só a palavra, vai parecer positivo. So I would have just put education, but we would have misunderstood that. Então, eu não posso colocar só aqui educação, tenho que colocar falta de educação. There's a lack of education. Há uma falta de educação. And when you combine these things together, E quando a gente junta essas coisas, this idea of we the people quickly breaks down. essa ideia de nós, as pessoas, rapidamente se quebra. So what we the people need to do Então, o que nós, as pessoas, precisamos fazer is to create law upon law é criar lei após lei to try to control these three things that are bullet pointed on the board. para tentar criar essas três coisas que temos aqui no quadro. This list is not exhaustive. Essa lista, ela não é exaustiva, There are many other elements, porque temos muitos outros elementos. but because people are so clever, Mas porque as pessoas são tão inteligentes, they can get around a simple law. podem contornar uma lei que é simples. So we could say a law Nós poderíamos mencionar uma lei which would say you're not allowed to be selfish, que diz: você não é permitido ser egoísta. and that could easily be broken E facilmente isso poderia ser quebrado, because people would define selfishness in a different way to what the framers intended it to be. porque as pessoas poderiam definir egoísmo da forma diferente da intenção original. So what I want us to imagine Então, o que eu quero que nós imaginemos, is if we are in heaven, se nós estamos no céu, we haven't explicitly stated a gente ainda não mencionou explicitamente the rules of getting to heaven. as regras de como chegar ao céu.
At least I don't think we have, not recently. Pelo menos recentemente, acho que não o fizemos. So I think many of us have our own thoughts and ideas of how we get to heaven and who gets to heaven. Então, eu acho que muitos de nós têm essa ideia de quem vai para o céu e como chegar ao céu. I always get nervous about using the term a movement position. Eu sempre fico nervoso ou me dá um pouco de receio usar esse posicionamento de movimento. So I'm going to call it a movement reality. Então, eu vou chamar de realidade do movimento. And the movement reality that I'm referring to now E a realidade do movimento a qual eu estou me referindo agora is the nature of humanity, é a natureza humana, especially in relationship to perfection. especialmente com relação à perfeição. And what I want to say is perfection is unattainable. E o que eu quero dizer é que a perfeição é inatingível, At least in this life. pelo menos nessa vida. And what's worse, E o que é pior, even if it was attainable, mesmo que a gente conseguisse atingi-la, there's a bigger problem that confronts us. há um problema maior que nos confronta, And what's that problem? que é qual? We're all perfect. Somos Let's todos assume. perfeitos, vamos dizer. What is a bigger problem than perfection? Qual é um problema maior que perfeição? I'll answer my own question because I'm not getting any responses. Vou responder a minha própria pergunta porque vocês não estão respondendo. We are not the same. Nós não somos iguais. We think differently. Pensamos de forma diferente. Another problem that confronts us Um outro problema que nos confronta is that we are machines. é que nós somos máquinas. And what kind of machines are we? E que tipo de máquinas nós somos? What's the primary thing that would define the machine that we are? Qual é a coisa principal que iria definir a máquina que nós somos? Biologic. No help? Someone said logic, and I Alguém want to disse suggest that we're lógica, not logical machines. mas eu quero sugerir que nós não somos máquinas lógicas. Biologic. Oh, and we're not selfish either. E também não somos We are, egoístas. we are self-preserving machines. Somos máquinas de But- autopreservação. So I agree that I don't think we're logical machines. Não creio que somos máquinas lógicas. I could agree that we're selfish machines, Poderia concordar que somos egoístas, but the word selfish sounds negative. mas a palavra egoísmo parece So someone's negativo. already given the answer that I wanted. Alguém já deu a resposta que eu queria? Emotional. Emocionais. We're all emotional machines. Somos todos máquinas emocionais. And the reason we're emotional machines is because that's how we were created. E a razão disso é porque nós fomos criados assim. Because that's what God is. Porque é o que Deus é. And we have in vain E em vão, been trying to purge our emotions out of us. nós tentamos purgar para fora da gente as nossas emoções, Under the instructions of God themselves. pelas instruções de Deus, Through their misguided prophets. pelos profetas que não foram So bem I don't want to blame the guiados. prophets too much. And
Maybe we don't blame God enough, Então, eu não quero culpar muitos profetas, porque talvez a gente não culpe Deus o suficiente, but like Martin Luther, mas tal como Martinho Lutero, before we stand before the people, antes da gente se colocar diante das pessoas, we have felt the need to purge ourselves, nós sentimos a necessidade de nos purgarmos, to purge the rotten, dirty bits of our humanity out of us. purgar as partes mais podres e mais sujas que temos dentro de nós. I hope, like Martin Luther, Espero que, tal como Martinho Lutero, each of us has had our moment confronting ourselves and confronting God. cada um de nós já tenha tido o momento de nos confrontarmos e confrontar a Deus. I think his words were, a person must live by faith, not Eu, by works. eu acho que as palavras dele foi que as pessoas devem viver pela fé e não por obras. And I think our Eureka moment is E eu acho que o nosso momento mais frágil é that our emotions were given to us by God que as nossas emoções foram nos dadas por Deus to be used to live our lives. para ser usado para vivermos as nossas vidas And they're a necessary part of our humanity. e que são uma parte necessária da nossa humanidade. So Martin Luther was told, you must live by faith, Então foi dito a Martinho Lutero que deveria viver pela fé, and we've been told, e a nós foi nos dito, you must accept your emotions. você tem que aceitar as suas emoções. And a fourth element, Um quarto elemento, when we've been discussing the nature of humanity, how have we framed it in recent times? quando nós falamos sobre natureza humana, como é que a gente fala sobre isso recentemente? It's connected to what Linda said about selfishness, Que está conectado com o que a Linda mencionou em relação a which egoísmo I wanted to reframe as self-preservation. e que eu queria falar como autopreservação. What do we know about ourselves? O que que nós sabemos de nós mesmos? We are wired for survival. Excellent. We are wired for survival, Fomos feitos para a sobrevivência and the way that I have phrased that concept e a forma como eu coloquei esse conceito Are you asking for fast brain, slow brain? is that we have two brains. é que nós temos dois cérebros, o rápido e o lento. So there are other issues that we need to have a reality check about. Então, existem outras questões que a gente precisa questionar, But sufficient to bullet point these four. mas é suficiente colocar esses quatro. Ellen White's version of the nature of humanity, A versão da Ellen White sobre a natureza humana, which we took pains to point out, que custou a apontar, was the flip side of the same coin, foi a virada da mesma moeda, and on the other side was the nature of Christ. e do outro lado estava a natureza de Cristo. One time Ellen White will say, understanding our humanity is all that we need to do. Umas vezes Ellen White diz que entender a nossa a humanidade é tudo que a gente precisa fazer. And then she would tell us, E depois ela nos diria: our only job function in life is to understand the nature of Christ.
O nosso único trabalho é entender a natureza de Cristo, because the nature of Christ is everything to us. porque a natureza de Cristo é tudo para nós. The nature in which Christ came to earth as a human. A natureza como Cristo veio à Terra como ser humano. They are the same story. São a mesma história. And because we are a movement that follows methodology, E porque nós somos um movimento que segue metodologia, primarily parabolic methodology, primeiramente metodologia parabólica, we know, nós sabemos, we knew when we were studying this subject ou nós sabíamos quando estávamos estudando esse assunto, that it would be folly to look at both sides of the coin. que seria uma tolice olhar para dois lados dessa moeda. Parabolic methodology tells us which side of the coin we should focus our attention on. Porque a metodologia por parábolas nos diz de que lado da moeda a gente deve focar. But it's built upon a premise Mas está construído numa primícia, that Christ is human. que Cristo é humano. And if you want to understand what type of human Christ is, E se você quer entender que tipo de humano Cristo é, all you need to do, tudo o que você precisa fazer, follow the rules seguir as regras and stop looking at Christ. e parar de olhar para Cristo. Christ is not our example in all things Cristo não é o nosso exemplo para todas as coisas, until we understand our own humanity. até que a gente entenda a nossa própria humanidade. Because understanding our humanity brings us to the place that we understand Christ's humanity. Porque só entendendo a nossa humanidade é que a gente pode chegar a entender a humanidade de Cristo, Which allows us to understand Christ's nature. que nos permite conhecer a natureza de Cristo. We have developed 4 points. Nós desenvolvemos 4 pontos. One is the Um way é that we define perfection, a forma como nós definimos perfeição, or the way it's been foisted, which means given, foisted upon us. Foisted means forcibly given, e a forma como isso nos foi dado de uma forma forçada is wrong. e que está errado. This it's not a purely Adventist model, but this Christian model of perfection that I've said is unattainable. Esse não é um modelo de perfeccionismo cristão, mas esse modelo que eu disse que não é atingível, essa perfeição, It's unattainable because it's the wrong definition of what perfection is. não é atingível porque é a definição errada do que é perfeição. And that's why Christ had seemed so distant from us. E por isso Cristo é visto tão distante de nós. That's why Adventist theologians believe that Christ had an advantage over us. Por isso que os teólogos adventistas acham que Cristo tinha uma vantagem sobre nós, Because he was born sinless, or he was born full of the Holy Spirit. porque nasceu cheio do Espírito Santo e sem pecado. As Susan has said, perfection has been perverted. E a Susan está dizendo que a perfeição ela foi pervertida, To the degree ao ponto que that I have called it for several years a dirty word. há anos que eu chamei essa palavra de suja. And so when I say perfection, Então, quando eu digo perfeição, it's that perverted version of it. é aquela versão pervertida It's unattainable. e que não é atingível. Secondly, Segundamente, we are not the same. nós não somos iguais. We don't get along with one another because we don't see things the same way.
A gente não se dá bem uns com os outros porque a gente não enxerga as coisas da mesma maneira. It's a reality in our movement. É a realidade do nosso movimento. You can call it a movement position if you want. Se vocês quiserem, podem chamar de posição de movimento. We have a movement position Nós temos uma posição do movimento that we will never get along with one another. que a gente nunca vai se dar bem uns com os outros. There you go. Aí está. There you go. We are emotional machines. Nós somos máquinas emocionais. We don't run on logic. Nós não corremos com lógica. We are driven by our emotions. Nós não funcionamos com lógica, mas somos levados pelas nossas emoções. As Martin Luther discovered, Como Martinho Lutero descobriu, we can't get away from our humanity. a gente não pode se afastar da nossa humanidade. We can't fast our way out of this. A gente não pode, Fasting. a gente não pode apressar a nossa saída disso. We can't discipline our way out of this. A gente não consegue disciplinar a nossa saída And we disso. can't chastise or punish ourselves out of this. E a gente também não se pode castigar para sair disso. It's like an elastic band. We will always come back to our emotional state. É como um elástico ou uma xuxinha. Você estica, mas você volta sempre ao estado original. And that means E isso significa when you upset somebody que quando você faz com que outra pessoa fique because you brava, don't see things the same way, é porque você não vê as coisas da mesma forma. you'll get that person angry. Você faz com que a outra pessoa se fique brava. Lastly, E por fim, for the purpose of our discussion, pelo propósito da nossa discussão, we have two brains. nós temos dois cérebros. I know that this is a very simplistic explanation of our human nature, Eu sei que essa é uma forma muito simples de explicar a nossa natureza humana, but this idea of having two brains mas essa ideia de ter dois cérebros is so intuitively correct. é tão intuitivamente correto It explains so much. que explica muito. So I'm not going to go into what the fast and slow brain is. I'm sure we all know. Eu não vou falar o que é o cérebro rápido ou lento, porque eu acho que já todos nós sabemos. But the next time someone gets aggressive Mas a próxima vez que alguém se tornar agressivo and you think they're not very perfect e você pensar que essa pessoa não é tão perfeita, or they're so emotional, ou que são muito emotivos, what you might not appreciate is that they are defending themselves. o que você talvez não se dê conta é que a pessoa está tentando se defender. So I'm saying these four elements are a movement reality. Então, eu digo que esses quatro elementos são a realidade do movimento. And if this movement E se esse movimento is a representation é uma representação the world to come, do mundo vindouro, the nation of God, da natureza de Deus, we know that it has two parts. sabemos que tem duas partes. It will have a population Tem uma população and it will have a government. e também terá um governo. It won't be any different to what we already have. Não será nada diferente daquilo que nós já temos. So I'm not discussing how many of us are going to get to heaven. Não estou discutindo como nós vamos chegar até o céu. The number is not important. O número não é importante. In the past, I have No said something passado, along the following lines. eu já mencionei algo desse tipo. Just stay in the movement
Permaneça no movimento, the boat, no barco, and you'll get to heaven. e você vai chegar ao céu. It's the only criteria. It's the only thing Requirement. that you need to do. É o único critério, é a única coisa que você precisa fazer. I'm not saying that is not subject to review, Não estou dizendo que isso não esteja sujeito a ser revisado, but if it's true mas se for verdade that everybody in the movement's going to be in heaven, que todo mundo do movimento vai estar no céu, I believe that it is true, eu acredito que seja verdade, then we have a problem. então nós temos um problema. And the problem that we have E o problema que nós temos is the same problem that, I'll just say it this way, that the United States has. é o mesmo problema que os Estados Unidos têm. We, the people, Nós, as pessoas, want what? queremos o quê? Life, liberty, and happiness. Vida, liberdade e felicidade. Life, liberty. And the way we phrased that yesterday, E a forma como nós fraseamos isso ontem, or the way I did, ou a forma como eu coloquei isso, let us live together. vamos viver em conjunto. So if I left it that way, let us live together, Se eu tivesse deixado apenas dessa forma, assim, vamos viver juntos. you could have the war order Vocês poderiam ter a ordem de guerra, or the war international order if we're going to just use it's similar to the liberal international order. ou então poderíamos dizer ordem internacional de guerra, da mesma forma que a gente usa ordem internacional liberal. And I think we discussed this in class number 9. E eu acho que na nona aula nós falamos sobre isso. So that's not enough. Mas isso só não chega. So to finish it, we would say in peace. Então, para acabar, a gente precisaria dizer em paz. And that would be the liberal order. E isso seria a ordem liberal. Forget the international bit. Esqueçam not a parte important. internacional porque não é importante. I only added it so that you can remember what it's referring to. Eu só acrescentei para que vocês lembrem ao que se está referindo. So the United States, Então, os Estados Unidos, most countries, maioria dos países, democracies, democracias, who have a government que têm um governo of the people, for the people, by the people, para as pessoas, das pessoas, pelas pessoas, which technically is not an authoritarian regime. que tecnicamente não é um regime autoritário, It's not a dictatorship, não é uma ditadura, because a dictatorship, porque uma ditadura often it is of the people, várias vezes é das pessoas, but it's not for the people and it's not by the people. não é para as pessoas nem pelas pessoas. So, in order to have a nation, Então, para que a gente possa ter uma nação, which is the people, que são as pessoas, to have life, liberty, and happiness, para ter vida, liberdade e felicidade, which just means let us live together in peace, que significa vamos viver juntos em paz, in order for that to happen, para que isso possa acontecer, they need to create eles precisam a criar liberal order. uma ordem liberal.
So we look to the world Então, nós olhamos para o mundo and all we can see is failure or negativity. e tudo que nós conseguimos enxergar é falha ou negatividade. And I'm sure, like myself, E eu creio que, tal como I say that jokingly because it's not like myself, eu digo isso brincando porque não é como eu. but I'm sure that most of us Mas eu creio que a maioria de either nós, had or still have eu acho que talvez ainda this temos dream, esse sonho, this hope essa esperança that the world to come is going to be better. que o mundo que virá será melhor. And the question that we need to ask ourselves is why will it be better? A pergunta que a gente precisa fazer é por que que será melhor? Ellen White's version runs something like this. A versão da Ellen White é mais ou menos assim. After being in the laboratory for 6,000 years, Depois de estar num laboratório há 6.000 anos, experimenting with sin, experimentando o pecado, humans will be so fed up with it os humanos vão estar tão cheios disso that they won't want to sin anymore. que já não vão querer pecar mais. So they'll all stop Então vão todos parar sinning de pecar here on earth aqui na Terra, as of January 2026. desde janeiro de 2026. And so when we go to the world to come, E quando a gente for ou vai para o mundo vindouro, we can confidently predict a gente confiantemente pode predizer that sin shall not arise a second time. que o pecado não vai surgir uma segunda vez. I don't know how many of you still believe that model. Eu não sei como muitos de vocês ainda acreditam nesse modelo. January has come and gone, Janeiro já veio e já foi, and we're still not that perfect. e a gente ainda não está perfeitos, We still disagree. ainda estamos em discórdia, Our emotions get the better of us, as nossas emoções tomam conta de nós, and too many of us seem to live in a state of sympathy as opposed to parasympathy. e muitos de nós parecem viver num estado simpático ao invés de parasimpático. We live in a sympathetic mode too often, Várias vezes vivemos no modo simpático, in a defense mode. no modo de defesa. So I hope we all have an acceptance now that her model of the end isn't working. Então, eu espero que agora a gente consiga entender que o modelo dela do fim não está funcionando. And you don't need to go to the world to work that out. You just stay in the movement. E vocês nem precisam ir para o mundo para ver isso, é apenas ficar dentro do movimento. So I'm sure that all of us, Então, eu tenho certeza que todos nós, if we got together, se nós nos juntássemos, we could create a pretty decent liberal order. nós poderíamos criar uma ordem liberal bem decente. That's an idea Isso é uma ideia, in plural, lots no of plural, ideas. várias ideias. And those ideas need to be, in English, they would call it fleshed out. So you start with a skeleton and then you put flesh upon it. Então, no inglês a gente diz que essas ideias precisam ser flechadas, que é você ter um esqueleto e colocar a carne no esqueleto. It would lead to rules E isso ia levar a regras, or laws. ou regras. Yesterday we called it laws of living. Leis ou regras. And it would be
hundreds of laws just for this small movement. E nós teríamos muitas leis só para esse pequeno movimento. Can you imagine what it would be like if you start getting any bigger than that? Vocês conseguem imaginar se vocês aumentassem muito mais do que isso? So the problem isn't so much that we can't create the rules or the laws. Então, o problema não é tanto que a gente não consegue criar as regras ou as leis, After all, we have the Ten Commandments. porque a gente até já tem os 10 mandamentos, We have the full body of inspiration, nós temos toda a inspiração and we have many enlightened minds through history. e já tivemos muitas mentes iluminadas ao longo da história, Both religious and secular. tanto religiosamente como secular. We have a vast wealth of knowledge Nós temos uma riqueza vasta de conhecimento about what the best way to live is. sobre qual é a melhor forma de viver. And we all know intuitively what we want. E intuitivamente a gente já sabe o que a gente quer. To live together in peace. Viver juntos em paz. So if you're not happy with this world Então, se vocês não estão felizes com esse mundo and you're waiting for the world to come, e vocês estão à espera do mundo vindouro, as I've been pointing out for several years now, como eu tenho mencionado já há vários anos, I think it's coming up to a decade actually, eu acho que já está quase chegando a 10 anos, that there's going to be a rude awakening. que vai haver um grande despertar. And I think that awakening is already happening now. E eu acho que esse despertamento está acontecendo agora. Because if we're all going to heaven, Porque se todos vamos para o céu, and we are, porque vamos, that means we're going to have all of us there. o que significa que todos vamos estar lá. And the question that we need to ask ourselves, E a pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos: do we all really want to live in a liberal ordered nation? a pergunta é então, será que todos queremos viver nessa nação liberal? I know you're all going to say, yes, of course I do. E eu acho que vocês diriam, ai, sim, claro que eu quero. And I'm going to say, no, of course you don't. E eu vou dizer, não, claro que vocês não querem. Because in order for the liberal order to work, Porque para que a ordem liberal pudesse funcionar, let me see if I can do this. So in order for the liberal order to work, então para que a ordem liberal pudesse funcionar, there's a problem. há um problema. If you remember last week, Se vocês lembrarem, a semana passada, we spoke about the war order nós falamos da ordem de guerra and the liberal order. e da ordem liberal. And what was the fundamental difference between the two? E qual foi a diferença fundamental entre os dois? The war order A ordem de guerra functions funciona efficiently de forma eficiente when you have the strong and the weak. quando nós temos o forte e o fraco. But the liberal order Mas a ordem liberal cannot work that way. não pode funcionar dessa forma. Everything else remains the same. Tudo o restante permanece igual. The relationship between the two parties is the same. O relacionamento entre ambas as partes é igual.
But now Mas agora it's about being equal partners. é sobre ser parceiros de forma igual. So as Val said, it can only work in a atmosphere of equality. Então, como o Fel mencionou, isso só pode funcionar numa atmosfera de igualdade. All you need to do is ask yourselves the following question. Tudo que vocês precisam fazer é se questionar o seguinte: You don't need to look to your neighbor even, just look to yourself. você nem sequer precisa olhar para o seu vizinho, olhe para você mesmo. Are you selfish, Será que você é egoísta? which means you have greed? O que significa que você tem ganância? Do you have any level of corruption? Será que você tem algum nível de corrupção? And do you have a lack of education? Será que você tem falta de educação? If it's yes to any of those, Se você responder sim a qualquer uma dessas, then what you will discover então o que você vai descobrir is the weakness of the current liberal order that we have in this world. é a fraqueza da ordem liberal que a gente tem atualmente nesse mundo. So Susan and I are admitting to being guilty of all three. Então, eu e a Susan, nós dizemos que somos culpados de todos os três. Thank you, Susan, for keeping me company. Obrigada, Susan, por estar comigo. So if that's true, and it is, Então, se isso for verdade, porque é, and we're hoping to get rid of this liberal order and replace it with something bright and beautiful, e a gente quiser se livrar dessa ordem liberal e colocar algo muito mais bonito, mais glorioso, what I want to suggest o que eu quero sugerir is the problem isn't with the order. é que o problema não está com a ordem. Now, I know Então, eu sei that the Universal Declaration of Human Rights, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, which again was devised, if you want to call it invented, crafted by the Americans, que, se vocês quiserem dizer dessa forma, isso novamente foi inventado, desenhado pelos americanos. I know that that statement E eu sei que esse discurso is not the liberal international order. It's not the liberal order, não é da ordem liberal, but they are bedfellows. They are closely related to each other. mas eles são próximos, estão quase We've relacionados. agreed, I hope, Com a ganância, eu espero, that the liberal order only works when people or the two parties, not people, when the parties treat each other as equals. quando esses dois partidos se tratam como iguais. Not equal in capability, Não iguais em capacidade, equal in rights. mas igual em direitos. And if you go to the Declaration of Human Rights, E se vocês vão para a Declaração de Direitos Humanos, it will tell you what everybody's or what each party's rights are. vai dizer exatamente qual é o direito de cada pessoa. When we get to heaven, Quando nós chegarmos ao céu, in the new world, no mundo novo, there may be some slight adjustment or tweaking of that declaration, talvez haja algum ajuste nessa declaração, but I doubt that it will be substantially improved. mas eu duvido que isso seja substancialmente I improvisado, would venture to say it's near perfect. porque eu vou me aventurar a dizer que está quase perfeito.
It's perfect for this world. It may need some adjustment in the world to come. É perfeito para esse mundo e talvez vá ter que ser ajustado no mundo vindouro. I say all of that. E eu digo tudo isso. We could discuss the Declaration of Independence, the Constitution, the amendments. Nós poderíamos falar da Declaração de Independência, as emendas à Constituição. I say all of that Eu digo que tudo isso to make the point para fazer o ponto that the problem with human beings que o problema do ser humano is not that we can't make good laws, não é que a gente não possa fazer leis boas, the right laws, as leis certas, suitable laws. leis que sejam I melhores. think we are well able to do that. Eu acho que nós somos capazes de fazer isso. I offer one piece of evidence. Eu ofereço uma When this evidência. movement Quando esse decided to movimento, when this movement decided to grow up, quando esse movimento decidiu crescer under the ministry of Elder Tess, no Ministério da Anciã Tess, which means que significa that we were required to implement or put into practice equality, que nós deveríamos implementar e colocar em prática a igualdade, we didn't need to create rules or laws. nós não precisamos criar regras ou leis. So we talk about turning to the world. Então a gente fala de se virar para o mundo, We didn't turn to the world. mas a gente não fez isso. We turned to humanity, A gente se virou para a humanidade, our shared humanity. a nossa humanidade compartilhada. We, the people. Nós, as pessoas. And what we discovered, E o que nós descobrimos, as we spoke yesterday in a slightly different context, ao falarmos ontem, num contexto um pouco diferente, we discovered there were actually two groups of people. nós descobrimos dois grupos de pessoas. I say we discovered, we already knew that. Na verdade, a gente já sabia isso, nem descobrimos. It was us and them, Nós e eles, church nós and e os state, outros, igreja e Estado, the good and the bad. os bons e os ruins. But what we actually learned, Mas o que nós, na verdade, aprendemos, and I'm using a phrase or a concept that we discussed yesterday, e eu vou usar uma frase e um conceito que nós falamos ontem, is that what I want to call the them o que eu quero chamar de eles, we'll call it the world, vamos chamar de mundo, Babylon, Babilônia, Egypt. o Egito. Throw as much mud as you want to onto it. Jogue o tanto de lama que você quiser. But what we discovered was Mas o que nós descobrimos foi, this group esse grupo was we, the people. foi nós, as pessoas. And if that wasn't a rude enough awakening, Se esse não foi um grande despertar, at the same time we discovered ao mesmo tempo a gente também descobriu that we are not the people. que nós não somos as pessoas. And if you ask, not the people of what, E se você questionar as pessoas do quê? and what are they the people of? Elas são as pessoas do quê?
We are the people Nós of somos as law pessoas and order, da lei e ordem. and you can throw as much mud as you want to upon us E vocês podem jogar o tanto de lama que vocês quiserem sobre nós, because we deserve it. porque a gente o merece. So this movement is a great place to be. Então, esse movimento é um lugar maravilhoso para se estar. What Elder Tess did O que a Ancia Tess fez to this, let me not make it a squiggly line. What is this now? O que é isso agora? Anybody want to help? A wall, excellent. É um muro. So already people are now going in their mind to the New Testament, Então, já na mente das pessoas estão indo para o Novo Testamento, the New Covenant, para a Nova Aliança, and what she did, e o que ela fez, as did Paul, como fez Paulo, is she took a great big hammer se ela pegasse num grande martelo to this wall e batesse nesse muro and began to break down the middle partition between us and them. e começasse a quebrar a divisão do meio entre nós e eles. Unfortunately, Infelizmente, many of us have misunderstood elements of what she was doing. muitos de nós não compreendemos bem os elementos daquilo que ela estava fazendo. Many of us have imagined Muitos de nós tínhamos imaginado that we can now look and dress and act like the world. que a gente poderia se vestir, comer e agir como o mundo. But that was not what she was doing. Mas isso não era o que ela estava fazendo. She began the Ela work começou a fazer o trabalho that we are now completing. que nós estamos agora completando. That the breaking down of this wall Que é o quebrar esse muro, is all about we all are the people. e ver que todos nós somos as pessoas. That's why E é por isso we could go to all of their resources que a gente pode ir para todos esses recursos and use them e usá-los, because they were fit for purpose. porque eles foram colocados aí com propósito. They were the liberal order Eles eram a ordem liberal already and waiting for us. que já estavam esperando por nós. Now, I'm not saying that there doesn't need to be some adjustments, Eu não estou dizendo que não possa haver alguns ajustes, but what we need to work out mas o que a gente precisa trabalhar is not what more rules we can have, não é quantas mais regras a gente pode ter, but it's this point here, or these 3 points. mas são esses 3 pontos aqui. What do we do with selfish people, O que que a gente faz com pessoas egoístas, greedy people, pessoas gananciosas, corrupt politicians, políticos corruptos and a citizenry or a population that is uneducated? e com uma população ou civilização que não tem educação?
Because all of these three elements Porque todos esses três elementos create create an environment criam um ambiente where the liberal order doesn't work efficiently. onde a ordem liberal não funciona efetivamente. That's why E por isso, in the world today, no mundo de hoje em dia, we see a combination. a gente vê uma Still, combinação, ainda assim. we still see a combination of the war order and the liberal order. A gente ainda vê essa combinação entre a ordem de guerra e a ordem liberal. And we look to certain people or certain even nations, E a gente olha para algumas pessoas, algumas nações, and we say that they're evil. e a gente diz que elas são diabólicas. And I want to call all of this evil. E eu quero chamar tudo isso aqui de diabólico. And so if they are evil Então, se eles são diabólicos, and we are evil, e nós também, where does that leave us? para onde isso nos leva? Onde isso nos deixa? When we look forward to go into the new world, Quando a gente olha e prospecta ir para um mundo novo. because we might imagine Porque talvez a gente até imagine that we will be living in a place where equality rules, que a gente vai estar vivendo num lugar onde a igualdade governa. but secretly, Mas secretamente, for most of us, para a maioria de nós, and openly for a few of us, e abertamente para poucos de nós, we actually prefer a war order which is based upon the strong versus the weak. a gente até prefere essa ordem de guerra que é baseado no fraco versus o forte. And even though we won't admit it, E ainda que a gente não admita, we want to take that part of us to heaven. a gente quer levar essa parte de nós para o céu And continue operating like that, e continuar funcionando dessa forma, breaking the law and taking advantage of others. quebrando a lei e estando nos colocando acima de outros. We do it now, Nós fazemos isso agora, therefore we'll do it there. então faremos o mesmo lá. And if that's the case, E se esse for o caso, we have to question, what world are we going to create? a gente precisa questionar que mundo nós vamos criar. What world are we going to be part of? De que mundo nós vamos fazer parte? A world that in which we can live together in peace. Um mundo onde a gente possa viver em conjunto e em paz. This is the question that I think confronts us. Eu acho que essa é a pergunta com a qual nós somos confrontados. The reality A realidade that our nature isn't about to change que a nossa natureza ela não está para mudar, ever, jamais. because it's our nature. Porque é a nossa natureza. When I say our nature, I don't refer to our bodies. Quando eu digo natureza, não estou me referindo aos corpos. We the people know what we want. Nós, as pessoas, nós sabemos o que nós queremos. We want to live together in peace. Nós queremos viver em conjunto e em paz. But some of us Mas alguns de nós aren't very good, não são muito bons. and every one of us E todos de nós see things differently, veem as coisas de forma diferente. are not perfect, Não são perfeitos. have emotions that control us.
Temos emoções que nos controlam and we're always wanting to defend ourselves. e sempre estamos tentando nos defender. That's the tension Essa é a tensão that confronts us. que nos confronta. It's the same tension that's confronted the world. É a mesma tensão que tem confrontado o mundo. The Sixth Kingdom O sexto reino tried to create a liberal order. tentou criar uma ordem liberal. In fact, it did create one, Na verdade, conseguiu criar, but it had failings mas tinha falhas. to such a degree Até um certo ponto that we, the people that created that liberal order, que nós, as pessoas que criamos essa ordem liberal, got to a place where we wanted to dismantle it. chegamos a um lugar que nós queríamos desmantelar isso. And the dismantling of the liberal order is nothing more than the Seventh Kingdom. E o desmantelar dessa ordem liberal é nada mais que o sétimo reino. I don't claim to have the answers, Eu não digo que eu tenho as respostas, but what our task is, mas a nossa tarefa, we the people, nós as pessoas, is to create a liberal order é criar uma ordem liberal that lasts a bit more than 100 years. que possa durar um pouco mais do que 100 anos. And this one isn't even, it's just getting to 100. E está apenas chegando ao 100. And it collapsed in a heap E pode desmoronar, because the people willed it so. porque as pessoas fariam tal. And that's what we have to guard against. E é dessa forma que a gente precisa vigiar. Be cognizant of, be aware of, Ser cogniscientes disso, estar alerta. that whatever order we end up creating, Que seja qual for a ordem que a gente vai criar, whatever our liberal order looks like, seja seja como for que se pareça a nossa ordem liberal, it will last through eternity, vai durar uma eternidade, so that sin as we know it para que o pecado, da forma como a gente o conhece, will not arise a second time. não surja uma segunda vez. I want to thank everybody for joining me. Eu quero agradecer a todo mundo por ter se juntado a mim. And I'd ask that you all join me in prayer. E eu peço que a gente possa orar em conjunto. Our holy God, Nosso Deus Santo, I, like all of us before Eu- you today, como muitos de nós perante ti hoje, want to leave this world and come to yours. queremos sair desse mundo e ir para o teu. We all live in hope Todos vivemos na esperança of a better world to come, de um mundo melhor por vir, but we all acknowledge mas todos reconhecemos that we bring our humanity with us. que a gente leva conosco a nossa humanidade. And it's our humanity that has damaged the system. E é a nossa humanidade que estraga o sistema. Help us to devise a world, Que a gente possa criar um mundo, a system of living um sistema para viver that accepts and acknowledges our humanity que aceita e reconhece a nossa humanidade and, despite our humanity, e, independente dessa humanidade, is able to create a liberal order é capaz de criar uma ordem liberal that not only promises but delivers.
que não só promete, mas entrega life, vida, liberty, liberdade and the pursuit of happiness. e a busca de felicidade. In Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém.